Fala pessoal, tudo certo? Deixa eu te perguntar, você já passou raiva na igreja por causa das outras pessoas? Eu também, né? É um assunto muito difícil, é um assunto muito complicado, mas Deus fez a igreja do jeito que é por uma razão, ele tem um plano nisso, né? Em Deus, tanto de realizar o avanço do seu reino por meio daquele grupo de pessoas ali diferentes, difíceis, vivendo juntas, quanto Deus tem um plano de edificar as próprias pessoas, o próprio corpo, por meio da igreja, dessa forma como Deus organizou, né? Então eu queria compartilhar um pouco sobre como a compreensão de como Deus organizou a igreja, baseado no texto de 1 Coríntios, capítulo 12. Isso nos ajuda a lidar com as questões que a gente sempre lida, né? Atire a primeira pedra, quem nunca teve dificuldade com o envolvimento em ministérios, né? E mil coisas, né? Eu já passei por exemplo, eu iniciar um trabalho e não ter apoio, eu já passei por ser um líder e não ter apoio dos liderados, ou o contrário, né? Por querer trabalhar e ter um líder que não ajuda. Já passei por ter dificuldades com liderança acima de mim, de aprovar coisas, deixar eu servir, deixar eu trabalhar e eu não consigo, não sei o quê. E é um assunto muito complexo, né? Relacionamentos são muito difíceis, ainda mais dentro da igreja, com a gente, cada um com uma vivência, com uma história diferente. Mas a gente vai ver na palavra de Deus que toda essa diversidade que existe, de pessoas com perfis diferentes, opiniões diferentes, gêneros diferentes, tentando caminhar para o mesmo sentido, que é o avanço do reino do Senhor, Deus usa toda essa diferença para um bom propósito, para promover a sua glória, né? E eu queria deixar como destaque aqui o versículo 27 de 1 Coríntios 12, que é o seguinte: ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo, né? Então Deus quis organizar a igreja dessa forma, de tal forma que todos nós juntos formamos o corpo de Cristo, né? Então a igreja do Senhor, que o Senhor comanda e o cabeça, Jesus, decide para onde vai a igreja, e o que a igreja vai realizar, o que a igreja vai atingir, né? Todos nós juntos somos isso. Mas ao mesmo tempo, cada um de nós é individualmente um pedacinho, um membro desse grande corpo, de tal forma que a gente precisa ser diferente. Tem que ter gente que é mais é, extrovertida, que está lá na frente, que fala não sei o que anima o povo, não sei o que. Tem que ter gente que é mais na dela, que é mais analítica, que vai estar na parte mais, né, do cuidado um a um, né, e do acompanhamento, não sei o que. E é normal, né? A igreja precisa existir dessa forma, com todas essas diferenças que a gente tem e que muitas vezes a gente tem dificuldade para lidar e acaba passando por tantos problemas, né? E eu tenho certeza que você consegue lembrar algumas dificuldades que você já passou na igreja em relação a esse assunto, né? Mas eu queria deixar uma palavra que trouxe muito, muito consolo ao meu coração, né? Que é o seguinte: o propósito dos nossos dons, né? E aqui, né, entenda a capacidade, a disponibilidade, a facilidade, enfim, o que você tem para servir a igreja, o seu dom. O propósito do dom é a edificação do corpo e não é a nossa satisfação pessoal em realizar aquilo que a gente gosta, o que a gente é bom, né? Porque é mais ou menos assim, a igreja, ela tem uma série de necessidades espirituais, certo? Ela tem uma necessidade de ser edificada de várias formas diferentes. E Deus, ele vai levantando pessoas dentro da igreja para suprir essas necessidades espirituais. Então, por exemplo, no culto, precisa ter uma palavra, né? A gente precisa ouvir a palavra do Senhor no momento que a gente está lá para adorá-lo também. E aí Deus prepara, né, um pregador para que leve essa mensagem. Então Deus está suprindo essa necessidade espiritual do corpo ali, daquela membresia, daquele grupo. E se o pastor está satisfeito com isso, ele gostou da mensagem dele, se não, se você gostou da mensagem, se não, né, se o pastor
tá onde ele queria, ou ele preferia falar com outro tipo de pessoa, com outro tipo de audiência. Isso não importa, né? O que importa é que, havendo necessidades espirituais na igreja, Deus levante os seus membros conforme os dons que ele mesmo distribui para suprir, né? Então, onde eu estou querendo chegar, né? Eu estou querendo chegar à seguinte conclusão, de que nós não precisamos mais nos frustrar por não conseguir servir a igreja como nós gostaríamos, né? E aqui, é claro, fazendo um adendo bem importante, eu não estou relevando pecados, relevando decisões erradas, entendeu? Um líder que quer impedir os outros de trabalharem e tal, e você não ficar frustrado com isso, não estou sendo leviano a esse ponto, né? Eu só estou querendo dizer o seguinte: Deus é soberano sobre o que a igreja dele está precisando, né? E em sua soberania ele vai levantando pessoas para fazer esses trabalhos. E às vezes a gente vai para um trabalho que a gente quer, às vezes não, e às vezes a gente tem que esperar para ter a oportunidade que a gente gostaria, né? Então, por exemplo, eu lá na igreja eu dou aula para as crianças, né? E eu adoro isso. Eu amo dar aula para elas, né? Mas no meu coração, na minha carne, eu queria estudar a Bíblia a fundo, ir para coisas profundas, complexas, e queria dar aula para os adultos. Só que assim, tem um monte de gente já dando aula para os adultos, e além da minha inclinação pessoal, além da minha vontade, esse assunto está acima. A igreja precisa de professores para que ela seja instruída na palavra do Senhor. E essa questão espiritual está sendo suprida. Deus está agora usando outras pessoas nesse momento, né? E ao mesmo tempo, as crianças também precisam de edificação, né? E é uma lacuna ali, uma necessidade espiritual, e eu estou tendo a graça de ser usado por Deus ali, né? Naquela necessidade, naquele momento. Então, ter essa visão trouxe paz ao meu coração, sabe? Ter essa visão me ajudou a eu falar, puxa, há essa necessidade e pela graça de Deus eu jamais iria merecer isso. Eu estou ali, estou nessa brecha e Deus está trabalhando, né? Glória a Deus por isso. Então é conseguir pensar assim em vez de pensar, putz, eu estou dando aula para as crianças há tanto tempo e tem gente mais nova que eu na igreja que já está lá com os adultos, né? E aí já vira esse monte de pensamentos, né? Que só vai me afastar das pessoas, me afastar do trabalho de Deus, me deixar triste, me deixar com o coração ingrato. E a gente não precisa nem falar sobre por que isso é errado, né? Então, que você possa ter esse descanso no seu coração, né? Busque servir a Deus da forma que mais edifique o corpo, da forma como a tua igreja mais precisa e não da forma como você mais gostaria, né? E é assim que Deus conduz a edificação do corpo dele, tá bom? E é isso. Que Deus te abençoe muito.